Para quem não conhece essa imagem, de Michelangelo, a Capela Sistina, da Basílica de Roma. Esse é um retrato do autor, do artista, sobre o ato criativo, da criação do homem, né? É uma maneira como ele viu, né? O toque de Deus para criar o homem, né? É claro que essa é uma retratação artística, né? Mas uma coisa é certa, ela traz um viés importante do cristianismo, que é esse entendimento de que o homem é fruto do ato criativo de Deus. Por isso a gente está aqui para trabalhar essa ideia no curso de antropologia bíblica que vocês estão aí participando, perfeito? Nas escrituras, em relação à questão da criação, em relação da formação de todas as coisas, nós encontramos afirmações das escrituras. A Bíblia ela não é um livro eminentemente científico, nem tampouco um livro eminentemente matemático, entre outras ciências, mas é um livro que fala da história, né? E ela começa com uma frase, uma expressão que os autores, os apologetas, eles dizem que é uma afirmação irrefutável, né? Quando, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por mais que o homem tenha desenvolvido teorias e teorias sobre a formação do universo e o surgimento da vida no planeta, todas elas ainda se situam no campo da teoria. Por isso, não tenha medo de afirmar que essa expressão de Deus, na sua palavra, ela é irrefutável. Ou seja, não existe até hoje nenhum elemento, nenhuma teoria, nenhum estudo, nada mesmo que possa refutar. O que é refutar? É negar completamente. Negar aquela informação, aquela afirmação. Não existe. Tá? Então, essa afirmação ela é irrefutável. Ela pode não ser aceita pelas pessoas, como, de fato, a maioria não aceita. Mas eles não podem negar. Por quê? Porque não tem elementos para uma negação razoável, certo? E no ato criativo de Deus é interessante, nós falamos isso aí há algum tempo atrás, e eu acho que o Willer já também mencionou isso, né? A realidade é que não existe uma maneira empírica de se provar que o universo não foi criado por Deus. Quando você fala sobre essas coisas, provavelmente você já deve ter ouvido aqueles céticos chegarem, mas e a ciência? Provavelmente você já ouviu esse tipo de expressão. Mas não existe, nem a ciência consegue provar que o universo não foi criado. Tá? A teoria do Big Bang, famosa, né? Ela, como o próprio nome está dizendo, é uma teoria que tem buracos e mais buracos nessa construção. Tá? Talvez explicar o inusitado, explicar aquilo que nós ensejamos ou colocamos no campo dos milagres, obviamente, não é uma coisa aceitável pelos chamados doutos do nosso tempo, né? Talvez uma das poucas explicações que procuram oferecer um raciocínio ou algo mais racional nesse contexto da criação ou do surgimento do universo. Não sei se vocês já tiveram contato, ou leram, ou tiveram conhecimento, num livro do físico Stephen Hawking, faleceu recentemente, um inglês britânico, aquele que tinha uma doença degenerativa,
e colocou numa cadeira de roda por anos, né? Ele escreveu um livro chamado O Universo numa Casca de Nós, né? E ele diz assim, falando sobre a era de Planck, ele diz que para tentar explicar aquilo que é inexplicável, pelo menos aos cientistas, ele diz que ele chama essa questão inexplicável de leis da física estranhas e desconhecidas. Ora, né, um físico famoso admite aqui que ele não tem explicação para determinadas coisas no universo. E por isso, para ele não chamar de milagres, ele usa essa expressão, né? Leis da física estranhas e desconhecidas, né? E ele usou isso porque, obviamente, as leis físicas conhecidas, como a lei da termodinâmica e outras leis, afirmam categoricamente que o universo não poderia ter vindo à existência com a teoria do Big Bang, como ela propõe, obviamente, né? Por quê? Porque o que a gente vê nos sistemas da natureza é que eles estão de um estado organizado para um processo de desorganização, né? Isso só para comentar um pouco. E a coisa mais interessante, para a gente chegar onde a gente quer chegar na nossa aula de hoje, é entender que quando Deus criou o universo, quando Deus criou os céus e a terra, como ele afirma nas Escrituras, tá? Ele impingiu a sua marca criativa no universo. Às vezes a gente não para raciocinar, né? Mas essa expressão, no princípio criou Deus, os céus e a terra, né? Ele tem uma base constitutiva que remete à própria existência do Deus divino, do Deus triuno, certo? Por quê? Porque ela traz vamos dizer assim, os elementos básicos que são essenciais com os quais a ciência trabalha, né? É uma trilogia, na verdade, que a gente encontra com isso, né? Com essa expressão. No princípio, nós estamos falando de tempo, né? Deus criou os céus, e aqui nós estamos falando de espaço, e a terra, tá? Que é a matéria, né? Então, os elementos básicos com os quais a ciência trabalha são tempo, espaço e matéria. Isso é real, né? Obviamente, quando a expressão no princípio criou Deus os céus e a terra, essa expressão terra aqui não está se referindo ao planeta Terra, está se referindo à constituição de algo palpável, algo específico, né? Por que a gente pode dizer isso? Porque logo no verso seguinte a essa afirmação de Deus, ele diz que a terra era sem forma e vazia. Ora, se ele havia criado a terra, né, vamos dizer assim, tá? A gente podia presumir que, se estivesse falando do planeta, a gente entenderia de uma outra forma, mas não é exatamente sobre o planeta, porque ele comenta que a Terra ela era informe, né? E o planeta Terra tem uma forma, né? Não é o planeta Terra, então, pois essa Terra que ele está se referindo, ele está se referindo à matéria, que é informe. Entenderam? Então, a gente precisa entender que Deus, na sua sabedoria, no seu poder de criar, ele impinge, obviamente, certas características da sua própria, do seu próprio caráter, da sua própria estrutura, para identificá-lo como criador do universo, né? Não é à toa que a gente trabalha com essa ideia de tempo, espaço e matéria para conjugar a constituição de todas as coisas, né? E não é sem sentido que nós podemos fazer uma analogia ao próprio existência de Deus. Deus, ele é uno, mas ele se manifesta de uma forma triúnica, ou numa trilogia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E assim vai.
Mas a gente não é o alvo da nossa conversa aqui hoje, tecer muito comentário sobre isso, né? Até porque o Willer já falou sobre essas questões, né? O que é importante? É mostrar que, no ato criativo de Deus, ele estabeleceu características que mostram o seu dedo criador, ou a sua ação criativa, ou ação de criar, né? E ele vai fazendo isso à medida que os dias se passam, os dias da criação vão se passando, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até nós chegarmos ao sexto dia, né? Que vai culminar com a criação do homem, tá? Que o Willer, com certeza, já chegou, já passou por esse processo, perfeito? Tá? Então, quando chega nesse ponto da criação do homem, então, chega ao ponto da aula que nós queremos trabalhar hoje, certo? Por quê? Porque, no fundo, uma das coisas que mais inquieta o ser humano é a relação dele com o infinito, com o que é eterno, com o que é transcendente, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a eternidade foi colocada no coração do homem. Por isso, então, na sua relação com Deus, ele faz questionamentos de cunho moral, de cunho ético, de cunho existencial, podemos dizer assim. Tá? Por exemplo, Davi, ele questionou, né, o próprio Deus, quando ele, lá no Salmo 8, por exemplo, diz: que é o homem que dele te lembras? E o filho do homem, né, que o visite. A expressão que é utilizada para homem aqui são duas expressões hebraicas, que é Enos e Adam. Então, observem que Jó, da mesma maneira, faz esse tipo de questionamento lá no capítulo 7, e versículos 17 e 18, quando ele diz: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Perguntas do homem para Deus, né? E os amigos de Jó, na mesma toada, eles vão fazer os mesmos tipos de questionamento, né? Poxa, se nós somos tão péssimos, vamos usar a expressão aqui, né? Nós não temos santidade, nós não somos puros, né? Então eles fazem esse tipo de questionamento. Seria porventura o mortal, ou o homem, Enos, justo diante de Deus? Seria por acaso ele puro? O que nasce de um homem, de mulher, para ser e o que nasce de mulher para ser justo, né? Enfim, essas questões, observem o que incomoda ou o que deixa desconfortável o ser humano, certo? Poxa, eu sou um reles mortal e o Deus Criador, ele se lembra de mim, ou ele vai atrás de mim, né? Ele me estima, ele sabe que eu existo. Então, essas questões são pura decorrência de uma relação entre um ser criador e um ser criado, tá? E aí vem a nossa conversa de hoje à noite, que tem a ver com a imagem de Deus, né, impingida sobre a criação do homem, ou sobre o homem. Tá? Essa expressão imago Dei é uma expressão que é utilizada do ponto de vista teológico para falar dessa doutrina da imagem de Deus colocada no homem, né? Ou seja, a imagem, em algumas traduções ou em algumas referências, você vai usar a expressão imagem e semelhança, né? Por isso usamos a expressão latina imago Dei, né? Imago Dei, na verdade, é o grande diferencial na criação do homem, né? É o que, obviamente, diferencia o homem do resto da criação. Quando eu estava lá na escola,
muitos anos atrás, né, e mesmo ainda na universidade, algumas situações, né, a gente ouvia dos nossos professores expressões do tipo: o homem é um animal, aí tinha lá, né? Na verdade, a gente aceitava às vezes, essas definições, né? E até replicávamos, porque o homem é um animal social, como, por exemplo, dizia, acho que Aristóteles, né? O homem é um animal político, era Aristóteles que dizia, animal político, né? O animal social, quem dizia era Marx, né? O homem é um animal que tende à religiosidade, né? Então, de alguma maneira, olha só como o homem vai desvirtuando a criação de Deus, de forma que a obra-prima da criação, que é o próprio ser humano, ele vai descaracterizando essa obra criadora de Deus para colocá-la no mesmo nível dos outros seres criados. E o que mais me intriga nessa questão, nos dias de hoje, é o fato de que tem muita gente que dá mais valor aos animais do que aos homens. E isso é muito sério, meus queridos, quando nós pensamos, de fato, naquilo que Deus realmente estabeleceu no seu ato criativo, né? É impressionante como a gente vê isso. E nas hostes das igrejas evangélicas, das igrejas ditas cristãs hoje, isso é muito forte. Eu não estou dizendo que não se deve cuidar dos animais, viu? Pelo contrário, o próprio ato criativo de Deus, ele dá essa orientação para o homem, que ele seria o mordomo da criação. E como sendo o mordomo da criação, ele está falando só sobre os aspectos das árvores, dos rios, dos oceanos, dos mares, enfim, mas também, obviamente, daquilo que tem fôlego de vida, né? Mas, né, chegar ao ponto que nós estamos chegando na nossa sociedade pré-apocalíptica, certo? É realmente muito preocupante esse desvirtuamento da importância capital do ser humano como sendo, de fato, a obra-prima da criação de Deus, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão que envolve a Imago Dei. Mas, para a gente falar mais sobre isso, é importante que a gente recorra ao texto bíblico para que a gente possa esmiuçar isso com um pouco mais de clareza, tá? No ato criativo de Deus para o homem, diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, segunda parte, versículo 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Destacamos, obviamente, as expressões nossa imagem e nossa semelhança para que a gente possa enfocar ou dar foco naquilo que a gente quer discorrer sobre a Imago Dei. Observa que o texto bíblico é muito importante que a gente diga, ele fala que façamos o homem à nossa imagem. Muitas pessoas colocam essas duas expressões como uma conjunção, um e. Já perceberam? A nossa imagem e semelhança. Mas o texto bíblico, ele não fala, ele não bota esse ezinho aí. Tá? Isso é importante. Tá? Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. É como se tivesse uma parada aqui, né? Conforme a nossa semelhança. Tá? E nós vamos entender por que o texto bíblico se reporta dessa maneira, para a gente não desvirtuar o entendimento. Tá? Então, fiquem bem com essas expressões aí em vermelho, né? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher. Tá?
Vamos para frente. Se você tem alguma dúvida, se você tiver algum comentário ou não concordar com aquilo que a gente está dizendo aqui, fique livre para levantar a mão, acionar aí e fazer a pergunta ou o comentário que você julgar conveniente, viu? A gente não vai ter aquele espaço de dividir hoje em grupos e tal, enfim, tá? Mas você fica à vontade para perguntar, para comentar, se for o caso, tá? Diz mais, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, sobre o ato criativo de Deus na questão do ser humano, do homem e da mulher, diz que, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só aqui a importância dessa fala, dessa, vamos dizer assim, ordem divina para o ser humano, para o homem. Tá? É óbvio que aqui também já tem uma outra implicação aqui, que nós vamos falar isso em uma outra aula, né? Diz respeito ao fato de que Deus aqui está institucionalizando o casamento, a relação homem-mulher, para que eles pudessem, de fato, ter esse condão de, obviamente, encher a terra e sujeitar a terra. Porque era necessário, seria necessário multiplicar para que isso fosse possível. Né? A terra é grande. Não mudou. Está deteriorada, sim, mas ela não mudou em termos de dimensão. Né? E Deus estava falando isso para o homem e para a mulher. Né? E aí vem a questão que nós vamos discorrer agora sobre esse termo, esses dois termos utilizados para trazer essa ideia de imago Dei para o ser humano, para o homem. Tá? Então, a imagem, vamos tratar dessa palavra primeiro. Imagem, essa palavra, que no hebraico é tselem, é usada para, traduzida para estátua, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 2, quando ele fala da estátua, lá, vocês conhecem esse texto bíblico, né? Lá em Números, ele usa essa mesma expressão para falar de ídolos fundidos. E também para utilizar uma tradução de imitações. Está lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículos 5 e 11. Tá? Eu não vou ler esses textos bíblicos, tá? Vocês podem depois pegar aí. Tá? Essa palavra, traduzida aqui por imagem, descreve também o rosto de Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 3, versículo 19. E é usada também no Salmo 73, versículo 20, Salmo 39, desculpa, versículo 6, é usada traduzida para sombra. E aqui alguns fazem trazem algumas conclusões sobre a questão da imagem, né? Ou ela também é comparada com um sonho, lá de Salmo 73, versículo 20. Tá? Então, são várias expressões que esse termo grego nós encontramos na Bíblia. Tá? O que nós estamos vendo aqui? Basicamente, essa palavra, traduzida para o grego como eikon, né? Que é um ícone. Ícone é uma representação de alguma coisa visivelmente identificável. Tá? Então, aqui, na verdade, nós podemos dizer que essa palavra, traduzida para imagem aqui, é uma representação concreta de alguém ou de algo. Tá? Então, quando eu quiser falar, por exemplo, sobre ter alguma coisa à minha imagem, certo? Eu estou falando de repente, uma estátua esculpida. Se você, por exemplo, for lá no Monte Rushmore, num dos estados americanos, você vai encontrar lá as estátuas dos referenciais da independência, da liberdade americana, da guerra, por exemplo.
Tá? Lá você vai lá encontrar as faces de George Washington, de Lincoln, entre outros. Pelo menos são 4 presidentes que aparecem lá. Né? Então, se eu quisesse fazer uma representação, né, poderia mandar um artista pintar um quadro de mim, né? Porque isso é como se fosse uma fundição de alguma coisa, como a gente vê aqui, né, no texto de Daniel, de Números. Tá? Então, é algo que pode ser visualizado, é algo que pode ser visto. Então, essa é a ideia aqui de imagem que traz a palavra grega selém. Tá? A segunda expressão que nós encontramos no contexto da nossa análise é a expressão semelhança. Veja, né? Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles vão dizer há distinção entre essas duas coisas. Num certo sentido, a gente pode entender que existe. Né? Porque a palavra Dalmut é usada, que é usada aqui, traduzida como semelhança, ela é usada também para o aspecto visual. Por exemplo, como o projeto de um altar lá em 2 de Reis, 2º livro dos Reis, 16. Mas também indica semelhança entre sons ou venenos. Né? Texto de Isaías 13, 4 e também Salmo 58, 4. Então, essa palavra traduzida para semelhança também traz um aspecto visível, porém com um viés, certo? De algo mais abstrato, certo? É um conceito abstrato de similaridade. Né? Veja, enquanto que a primeira palavra traz uma ideia de concretude, aqui traz uma ideia de abstração. Ou seja, um conceito um pouco mais profundo daquilo que é perceptível, daquilo que que pode ser observado. Né? Não sei se vocês entenderam essa abordagem ou essa manifestação. Tá? Os pais da igreja, por exemplo, eles criam que imagem e semelhança, né, eram aspectos distintos, que, como tal, tinham implicações distintas, obviamente. Por exemplo, Clemente de Alexandria e Orígenes, que eram gregos, eles rejeitavam qualquer relação do termo com o corpo, por exemplo. Né? Lembremos, os gregos, eles não davam valor ao corpo. Você já deve ter estudado isso. Né? E eles não davam valor para o corpo, esse corpo físico. Né? Então, eles criam que a imagem estava relacionada às características do homem como tal, e a semelhança, na verdade, eles distinguiam, dizendo que era uma qualidade não essencial do homem. Tá? Enfim, são discussões que a gente vai encontrar ao longo da história. Né? A gente vai ver isso com os escolásticos, a escola escolástica do primeiro século, do segundo, terceiro século. Tá? Porém, os reformadores, né, eles abandonaram essa distinção entre imagem e semelhança, pois eles consideravam, por exemplo, a justiça original como incluída na imagem de Deus, como pertencente à própria natureza do homem em sua condição originária. Tá? É óbvio que isso suscita algumas discordâncias, tá? Ao longo do processo. Por exemplo, alguns teólogos mais recentes, eles discordam desse posicionamento. Tá? Então, voltando, tá? Selém significa uma imagem moldada, uma figura moldada, uma imagem em sentido concreto, e demut também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato ou idealístico. Uma coisa importante que a gente deve enfatizar aqui, né? Embora durante muito tempo, como se diz, se tentou diferenciar as palavras, nos relatos bíblicos, por exemplo, as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos. Lá em Gênesis 1, 26, que nós já lemos aqui,
elas são empregadas, por exemplo, ele usa as duas palavras. No versículo 27, ele usa apenas a primeira palavra. Certo? Em Gênesis capítulo 5, que nós vamos ver daqui a pouco, só ocorre uma palavra. Enfim. Tá? Então, o teólogo, né, Wayne Grudem, que alguns de vocês talvez tenham aí até o curso de teologia sistemática dele, ele diz, olha, essa questão de fazer uma diferenciação muito significativa entre uma palavra e outra, certo? Vamos dizer assim, não é o mais sábio. Por quê? Porque, na verdade, essas palavras são intercambiáveis, elas são usadas como sinônimo. E se a gente quisesse, então, dizer ou traduzir de uma forma bem presente, uma linguagem mais fácil, o que as Escrituras afirmam quando disse façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Grudem escreveu no seu livro de teologia sistemática essa frase, né? Façamos o homem como nós, para que nos represente. Né? Então, a ideia, segundo Grudem, é exatamente essa simplicidade na fala de Deus. Né? Olha, nós queremos que o homem seja como nós, para que nos represente. Né? Isso é muito importante que a gente diga isso aqui. Tá? Por quê? Porque, pelo menos eu penso, a gente viaja demais, tem que encontrar, do ponto de vista simplesmente semântico, certo? Uma diferenciação substancial entre uma e outra, ou seja, uma diferenciação que as faça, de fato, não serem caracterizadas como sinônimos. Tá? Então, você vai ver lá, Gênesis 5:1, por exemplo, só usa a palavra semelhança. No versículo 3, ele usa de novo tanto um quanto o outro, certo? Em Gênesis 9, por exemplo, aparece só a palavra imagem. Né? Ou seja, essas palavras são utilizadas em Gênesis de maneira intercambiável, como eu falei há pouco. Tá? E até mesmo as preposições utilizadas, elas são igualmente intercambiáveis. Tá? Então, nós podemos concluir que não se deve necessariamente apoiar na utilização meramente das palavras, ou unicamente das palavras, para se enfatizar a diferença de ênfase ou de aspectos do fato de que recebemos essa ideia de ser como Deus, né, ou como se fôssemos um representante de Deus. Tá? Então, gente, essa ideia de ter imagem e semelhança, vamos usar, que são utilizados de forma sinônima, você vai encontrar teólogos, professores bíblicos que vão, como o Adalto Lourenço, ele vai fazer uma distinção muito específica sobre uma coisa e outra. Tá? Não vou entrar no mérito da argumentação dele aqui agora. Mas, a ideia, e Grudem, ele esmiuça isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer pegar e entender o que de fato é essa imagem, semelhança que a Bíblia fala, né? O que é que nós trazemos no nosso contexto, nossa constituição humana, certo? Que é a imagem de Deus. Né? E aí você parece fazer aquela história da lista que os planos de saúde têm que atender, né? Se ela é exemplificativa ou se ela é exaustiva, né? E aí você fica, peraí, isso cabe aqui? Não cabe? E aí você fica numa situação meio difícil. Então, quando a gente pensa nisso como uma situação de sinônimo, fica mais fácil de entender isso. Por quê? O próprio Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que, como o homem é como Deus, que o homem é como Deus nos seguintes aspectos. Aí ele vai, obviamente, isso aqui é exemplificativa, não é exaustivo, certo? Capacidade intelectual, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas, entre outras coisas. Dá para entender? Eu acho que o Willer já até trabalhou com vocês esses aspectos, não é? Quando ele falou dos atributos comunicáveis de Deus, ou não? Já sim.
Já, né? Então, eu não vou nem esmiuçar, porque vocês já pegaram essa ideia, né? Então, o Gruden, ele traz esse resuminho aqui para a gente, para entender, certo? Sobre os aspectos que nos mostram que nós trazemos a imagem de Deus, né? Capacidade de pensar, de interagir com o sobrenatural, no caso, o próprio Deus, certo? De ter domínio sobre a terra, aqui está falando de autoridade, né? De ser criativo, a gente fica brincando, até a gente brinca na internet, como tem, né? Agora a NASA vem, né? Porque o brasileiro é criativo, coisa assim, né? Não estou falando de Brasil, obviamente, mas estou falando do ser humano. E, obviamente, capacidade de tomar decisões que são decisões éticas, morais, enfim. Tá? O professor Carlos Oswaldo Pinto foi um grande homem de Deus, foi professor, PhD em teologia, autor de livros de teologia sistemática, professor do Palavra da Vida lá em São Paulo. Ele definiu essa ideia de imagem e semelhança como sendo a personalidade teomórfica dependente manifesta em estrutura, relacionamento e domínio, tá? E domínio. Olha só como é interessante isso, tá? Por que é importante pensar sobre isso, tá? Quais são os aspectos que nós encontramos nesse contexto de ser o homem o que é, tá? E aqui é extremamente bacana da gente usar essa definição do professor Carlos Oswaldo, que já é falecido, né? Nesse conceito de personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura, relacionamento e domínio, certo? Essa é uma definição extremamente sucinta, vamos falar assim. Mas o que a gente pode pensar sobre imaginar? Eu vou pegar cada palavra dessas aqui, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? Então, personalidade, por exemplo, é tudo que torna possível um ser autoconsciente, ou seja, uma pessoa ser consciente de si mesma. Por mais que a gente tenha limitações na maneira de pensar, né, e até mesmo não sejamos, o homem não ser um temente a Deus, certo? Ele é uma pessoa autoconsciente. Só, obviamente, aqueles que têm dificuldade mesmo por problemas físicos, neurológicos, certo? É que talvez não vão entender-se como sendo uma pessoa, por exemplo. Tá? Então, esse quê de personalidade, certo? É tudo que torna possível um ser autoconsciente, certo? Incluindo o quê? Os aspectos materiais e imateriais do homem. Tá? Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu quero lembrar, não sei qual é o autor. Se você me falar, penso, logo existo. Né? Descartes, né? Então, a ideia aqui, certo, é que um ser autoconsciente, obviamente, ele se compreende de uma forma completa. Ele entende os seus aspectos materiais, certo? Este corpo físico, e por isso ele pode entender, por exemplo, quando ele está com dor, ele sabe indicar onde que é vamos dizer assim, não é a origem, mas é onde que dói, né? A própria criança, a criança mais tenra, certo? Mesmo que aquela que não sabe falar, você tem indicativos da parte dela, porque ela é um ser consciente, certo? De quando ela tem problemas na área material, por exemplo. Tá? E, à medida que a gente vai desenvolvendo, certo? A gente vai entendendo esse quê da imaterialidade. Vamos falar sobre isso mais na frente, quando a gente vai falar sobre a natureza ou a constituição do ser humano. Tá? Então, personalidade, importante que você pare para pensar isso. Essa é uma contribuição muito boa do Marcelo Berti, um blogueiro cristão muito legal, eu gosto mais dele. Tá? Ele diz que é tudo que torna possível um ser autoconsciente, né? Incluindo, obviamente, os aspectos materiais e imateriais do ser humano. Certo? Teomórfica, o que é essa palavra? Né? É uma palavra estranha, né? Palavra estranha aqui, tá? O professor Carlos Oswaldo, ele tinha muito disso, né? De usar esses
morfologia, né, a semântica, com muita maestria. Então, ele diz que é uma personalidade teomórfica. O que é teomórfico? Né? Ela indica que a estrutura do homem, certo, é o Deus Trino. Entenderam? Teo, Deus, mórfica, forma. Né? Então, é a estrutura do homem, é o Deus Trino. Lembra que eu falei sobre tempo, espaço e matéria, como sendo uma assinatura da parte de Deus quando ele criou o universo? Em relação ao ser humano, não é diferente. Ele traz esses aspectos da triunidade, certo? Ou da trindade, para o próprio homem. Né? Então, ele tem uma personalidade teomórfica, ou seja, com uma estrutura trinária, né? Ou a estrutura do Deus Trino, e que os nossos atributos refletem, ainda que imperfeitamente, o caráter de Deus. Tá? Eu creio que a eternidade é um dos aspectos mais importantes, mais interessantes dessa questão desse teomórfico que o Oswaldo está falando. Por quê? Porque o homem aspira à eternidade. E não é à toa. A Bíblia diz que a eternidade foi colocada no coração do homem por quem? Pelo seu Criador. Então, uma personalidade teomórfica, certo? Dependente. Né? Dependente. E aqui é extremamente importante. O homem, certo? Ele não é um ser independente. Tá? E com muito cuidado, vou dizer que ele também não é autônomo, né? Em função da sua existência. Ou seja, o homem não é um autônomo, né? Ele deriva a sua própria existência daquele que o criou. Tem um livro interessante que eu até indico que, se alguém puder, tem uma versão nova, né? Criados à Imagem de Deus, do Anthony Hockman. Muito interessante a abordagem que ele fala sobre isso. Exatamente a imago Dei, ele trabalha um livro inteiro sobre isso. Tá? Anthony Hockman. Né? Criados à imagem de Deus. Então, o homem, ele fala sobre o ser humano como sendo um ser dependente, porque ele é criatura. Lembra? Tá? Todo ser criado depende do Criador. Isso é natural. Um belo exemplo disso, nas Escrituras, é aquele que fala sobre que o oleiro, ele faz do barro o que ele quer. Lembra disso? Então, esse é o contexto. Então, essa questão, o homem criado, ele é um ser dependente, porque ele é uma criatura. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um ser criado de uma forma diferente. Isso já foi dito aqui nas aulas que o Willer manifestou. De uma forma singular, completamente diferente dos outros seres criados. Né? Então, ele é dependente, certo? Por quê? Porque deriva a sua existência daquele que o criou. Alguém poderia até, perigosamente, poder pensar assim, então nós somos autômatos. Não. Nós somos marionetes na mão de Deus. Não. A gente tem que lembrar que no ato criativo de Deus, o homem tinha, o primeiro homem, podemos dizer assim, ele tinha total liberdade de escolha. Imagem e semelhança implica em uma personalidade teomórfica, dependente. Tá? Agora, como é que ela se apresenta? Manifesta em estrutura, olha aqui, por estrutura aqui, não se quer dizer necessariamente estrutura física, mas uma estrutura emocional, intelectual e volitiva, ou seja, da vontade. O aspecto físico do homem, no fundo, reflete o plano original de Deus de encarnar-se para a redenção da humanidade. Cristo não encarnou de outra forma.
Cristo não encarnou em nenhum tipo de, nenhuma outra forma criada. Pelo contrário, né? Só ele encarnou em um ser humano, né? Fisicamente falando. Ok? Mas, quem a gente quer estar falando de estrutura aqui, não necessariamente estrutura física, mas principalmente estrutura emocional e intelectual, a capacidade de pensar, e volitiva, ou seja, a capacidade de tomar decisões, da vontade. Né? Então, imagem e semelhança, quando nós estamos conversando aqui, entendendo essa ideia, entendendo isso, do que de fato é isso para nós, nos dias de hoje, certo? É uma personalidade teomórfica, dependente, que se manifesta em uma estrutura. Aqui nós estamos falando de uma estrutura que é inerente ao ser humano, mas que é trazida da parte de Deus, na sua imagem, certo? Relacionamento, olha só, relacionamento. E nós temos um viés na Igreja dos Irmãos, num dos resumos, no resumo da sua, do seu credo, nós temos 3 áreas muito importantes para falar sobre isso. A gente chama de a verdade bíblica, ou seja, nós primamos pela verdade bíblica. Por isso, um dos maiores lemas que nós temos na Igreja dos Irmãos é a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Né? Então, as verdades bíblicas, a missão bíblica. Qual é a missão bíblica? A grande comissão. Proclamar o Evangelho, fazer novos discípulos, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor nos orientou a fazer. E a terceira coisa diz respeito aos relacionamentos pessoais bíblicos. Ou seja, o homem não foi feito para estar só. O homem, de uma certa maneira, como a gente pode dizer, de uma forma bem, sem nenhum medo de errar, certo? Reflete relacionamento. Quando Deus disse, façamos o homem, ele estava num conselho supremo, né? Com ele mesmo. As 3 manifestações da Trindade interagindo de uma forma harmoniosa e tomando decisões preciosas na criação. Né? Façamos o homem. Então, ele fala de relacionamento. Existe aqui a indicação, né, que o perfeito amor existente entre a Trindade também estará refletido na interação entre os seres humanos. Tanto, né, podemos também enfatizar a relação vertical, como essa relação horizontal. Né? Infelizmente, quando o homem caiu, né, essas relações elas foram prejudicadas, tanto do ponto de vista vertical quanto do ponto de vista horizontal. E horizontalmente não foi só em relação aos outros seres humanos, foi em relação a toda a criação. A terra, como diz lá em Romanos, se eu não me engano, geme e suporta, ela está esperando lá o dia da redenção. A criação de Deus está aguardando esse dia que ela vai ser redimida completamente. Tá? Por quê? Porque o relacionamento, num certo sentido, que foi colocado como uma referencial para os seres humanos, foi desvirtuado. E a gente já está abrindo aqui uma brecha para a deixa que a gente vai ter mais para frente sobre se de fato a gente traz, hoje, por exemplo, o homem traz essa imagem e semelhança de Deus. Certo? Mas, quando a gente fala de relacionamento, é exatamente isso. Por fim, ele fala de domínio. Está falando sobre isso aqui hoje. Né? Domínio, na verdade, sugere o exercício de autoridade. Né? Mas uma autoridade que deve ser construtiva no seio da criação, ou seja, no meio da criação de Deus, onde o homem é como se fosse o regente. Lembra do texto bíblico? Né? Sede fecundo, multiplicar, encher a terra, dominar-a, sujeitar-a, mas construtivamente. Domínio. Tá? Então, eu gosto muito dessa expressão
do Carlos Oswaldo para definir Imago Dei, né? Ou a imagem de Deus que Deus transmitiu ao homem, certo? Uma personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura relacionamento, relacionamento e domínio. Vou dando umas vírgulas aqui, tá? Ok? Alguma pergunta, gente? Tá dando tudo. Boa noite a todos. Só um comentário assim na pergunta. É porque antes de eu estudar assim, qualquer coisa sobre essa parte da Bíblia, eu sempre achei que o homem, quando foi criado, né, tinha essa ideia errada de que ele não tinha, por exemplo, essa questão intelectual, né? Eu pensava assim que era igual uma criança no primeiro estágio, né? Devido àquela parte que fala assim, que quando ele cometeu o pecado original, ele percebeu que estava nu. Então, eu tinha a impressão assim que eles eram igual crianças, entendeu? Que tinha mentalidade de criança. Não percebiam nada até cometer o pecado, né? Aí passaram a pensar como adultos, era uma ideia que eu tinha. Mas certamente não era assim, né? A gente já tinha sempre teve essa capacidade de raciocínio adulta, né? Isso mesmo. Quando a gente começa a falar sobre a imagem de Deus, a gente poderia variar por muitas vertentes, né? Andar, caminhar, né? Por exemplo, essa questão da imagem original. É uma discussão que a gente encontra, não sei, no mundo teológico, acadêmico, coisa assim, né? Eu acho que é o Erickson, ele tem ele faz uma definição, né? Ele traz algumas ideias sobre isso, né? Por exemplo, sobre forma de perspectiva, né? Então, essa questão da imagem original, você pode entender isso como sobre a perspectiva analógica, por exemplo, analógico, né? Algumas partes, diz assim, algumas partes da natureza humana são finitamente reminiscentes da natureza de Deus, né? São algo que veio para o ser humano, mas ele é limitado, né? Por exemplo, quando os defensores dessa ideia, né, dessa perspectiva analógica, que tem fundamento, é claro, diz assim, é particularmente verdadeiro no que diz respeito à emoção, ao pensamento, à vontade, né? Por muitos anos essa ideia foi muito popular entre os crentes, né? Talvez seja a ideia mais comum, inclusive, ainda hoje. E com base nessa perspectiva analógica, por exemplo, alguns, né, por entenderem assim, né, em relação à questão da emoção, pensamento, vontade, fazem também uma ideia, um ideário físico de como é Deus, né? Como, por exemplo, os mormons fazem isso, tá? Então, é interessante, né? Então, sob essa perspectiva analógica, seria isso aí, né? Algumas partes da natureza são finitamente reminiscentes da natureza de Deus, ou seja, remanescentes, né? Também tem a perspectiva relacional, que eu já falei há pouco, né? A imagem, aqui diria que a imagem de Deus não é tanto o que o homem é, mas como o homem é em relação a Deus, né? Então, eles vão argumentar dessa maneira, nessa perspectiva relacional. Por quê? Porque o homem foi criado com a habilidade de se relacionar com Deus, né? O Willer já deu essa aula aqui, ele fala o propósito da criação de Deus, lembra? Né? O homem foi criado para glorificar a Deus. Porque Deus estava necessitando de que alguém o glorificasse? Não necessariamente, porque Deus não precisa de nada. Isso é importante que a gente diga aqui. Paulo fala sobre isso quando ele estava lá em Atenas, discursando lá entre os atenienses. Ele não precisa de nada, né? Nessa perspectiva relacional, né, a ideia aqui é uma ideia, vamos dizer assim, existencial, né? Como é a questão de dar um salto de fé para se relacionar com Deus, certo? A gente pode fazer essa aplicação, tá? A questão o problema que traz essa discussão é dizer que no homem caído, por exemplo, a imagem de Deus deveria estar descartada, ou porque ele não se relaciona com Deus, né? Então, há esse tipo de questionamento que são levantados para isso, certo? Tá? E a terceira
aspecto, a terceira perspectiva que alguns estudiosos defendem, né, é a perspectiva funcional. Né? Ou seja, nessa perspectiva funcional, já falamos aqui, está se referindo à questão da perspectiva do domínio. Né? A imagem de Deus é vista quando o homem exerce o governo que Deus deu sobre a criação. Né? Obviamente, quando ele exerce de uma forma como Deus havia desejado. Né? Isso é importante. Tá? Então, nessa questão funcional, nós vamos encontrar situações bem complicadas no mundo de hoje. Né? Ok? Nós poderíamos falar hoje, não vai dar tempo mesmo, sobre essa questão o que ele chama de transmissão da imagem. Tá? Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 1, 1 a 3, nós encontramos essa ideia. Tá? Diz assim, quando ele fala da genealogia, tá? Ele diz assim, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão, olha só aqui, entendam bem isso. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Olha o texto, vou ler novamente. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos. Mas assim, até o versículo 3 que é importante aqui, para concentrar. Essa questão que envolve essa transmissibilidade. Né? E aí, tem outra polêmica aqui, certo? Que eu não vou entrar hoje nesse ponto aqui. Tá? Mas assim, olha só como é interessante que a gente pode extrair da própria relação do homem com o homem, tá? A ideia do que Deus quis transmitir quando ele criou o próprio homem. Certo? Quando ele fala da ideia de que Adão, quando gerou Sete, ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Interessante, não é? Interessante. Porque são as mesmas palavras utilizadas no hebraico para façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vejam, Deus fez Adão assim. E Adão, por sua vez, né, vamos dizer assim, entre aspas, replicou no filho essa característica que Deus havia lhe dado. Tá? Aí vem uma série de discussão sobre o que realmente nós herdamos da imagem de Deus. Tá? Aí já é uma discussão mais complexa e aprofundada. Né? Talvez a gente não deva entrar nessa seara aqui hoje. Tá? Por exemplo, só vou chamar, não vou falar sobre isso, mas, por exemplo, tem uma corrente chamada traducionismo, né, que faz um contraponto à ideia dos reformados e à ideia criacionista, por exemplo, em relação à questão da transmissão da imagem. O que de fato nós recebemos da parte de Deus como imagem dele? Essa é uma questão, uma discussão muito, muito estranha, eu vou usar essa expressão aqui para não dizer complicada, tá? Para a gente entender que alguns, por exemplo, defendem os defensores, os criacionistas vão falar de que o homem herda, né, essa constituição física do corpo e tudo mais, certo? E aí vem a questão do pecado, mas a alma, certo, é algo que Deus coloca no coração do homem, mas que Deus já criou lá atrás. Certo? E aí a gente vai... Isso aí é para bater um papo mais aprofundado aí para frente. Você pode até, se o William quiser, ele pode mandar fazer um trabalho sobre traducionismo e criacionismo, né? Para ver os pontos que são divergentes dentro dessas duas correntes. Tá? Gênesis capítulo 9, versículo 6, por exemplo, diz assim, tá? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem
segundo a sua imagem. Uau! O homem retém a imagem de Deus? Tá? Gruden vai dizer que sim. Né? Ele diz com muita clareza assim, a queda, certo? Na queda, a imagem de Deus foi distorcida, mas ela não foi perdida. Eu me alinho a esse pensamento. Tá? Não foi perdida. Tá? É importante que a gente fale sobre isso. Tá? O professor Adalto Lourenço vai fazer uma distinção entre isso. Ele fala que a imagem, né, ela foi, ele fala de semelhança, a semelhança ela foi perdida. Né? Por quê? Porque ele faz uma distinção muito clara entre imagem e semelhança. Certo? Eu não vou trazer os argumentos dele aqui, nesse momento. Tá? Mas o Gruden, ele deixa muita clareza, ele diz, podemos nos perguntar se é possível conceber o homem, mesmo depois de pecar, né? Conceber que o homem, mesmo depois de pecar, ainda é como Deus. Essa pergunta é respondida ainda no início de Gênesis, onde Deus dá a Noé a autoridade de estabelecer a pena de morte. Vejam lá, é o texto que eu acabei de ler. Tá? Para o homicídio logo depois da enchente. Deus diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha só. Né? Deus vindicando justiça para outro homem, ou para a vítima, certo? Por causa da imagem que aquela pessoa traz dele. Tá? Então, mesmo sendo os homens pecadores, segundo Gruden, tá? Ainda resta neles bastante semelhança a Deus. Tanto que assassinar outra pessoa, ou seja, derramar o sangue, tá, de outra pessoa, que significava tirar a vida, é uma terminologia usada no Velho Testamento assim, é atacar a parte da criação que mais se parece com Deus e revela uma tentativa ou desejo de atacar o próprio Deus. Interessante essa expressão de Gruden, né? O homem ainda é a imagem de Deus. O Novo Testamento confirma isso. Lá, Tiago 3, 9, ele fala assim, certo? Que os homens em geral, não só os crentes, são feitos à imagem, são feitos à semelhança de Deus. Então, é importante, quando você estiver conversando com alguém sobre isso, né? Quando o homem pecou, a imagem de Deus foi tirada, né? Foi completamente extirpada do ser humano. Eu não me alinho a esse pensamento. Tá? Agora, como o homem pecou, certo? Ele, sem dúvida, não é tão plenamente semelhante a Deus como era antes. Portanto, a gente pode chegar à conclusão, certo? Que só Adão e Eva, realmente, eles manifestaram plenamente a imagem que Deus havia colocado neles, sobre ele mesmo. Alguma pergunta? Como é que a gente pode dizer que está distorcida? Certo? Por exemplo, o caráter pecaminoso certamente afeta, né, a questão da santidade, certo? O intelecto do ser humano também foi afetado, certo? Por quê? Pela falsidade, pela mentira, lembra? Pelo engano. As palavras do ser humano, doravante, não mais eram tendentes a glorificar o Senhor, ao Deus Criador. Tá? Nos seus relacionamentos, muitas vezes, o homem é controlado pelo egoísmo, tá? Pelo orgulho, ele já não tem amor como originariamente nós conhecemos, tá? E assim vai. Então, essa imagem, com certeza, essa semelhança, ela foi distorcida, ela foi desvirtuada. Por isso a gente pode afirmar isso. Tá? E aí, tem o outro aspecto dessa questão. Certo? Deus providenciou um meio pelo qual a sua imagem no homem será restaurada. Tá? Através, obviamente, da obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai enfatizar essa questão de buscar a santidade em Cristo.
Tá? Então, a redenção que o homem tem em Cristo, né, ela traz para nós uma, como é que eu posso dizer, uma recuperação, né, gradual dessa imagem outrora perdida. Tá? E aí a gente vai, obviamente, podemos conversar muito sobre essa questão que envolve a restauração da imagem de Deus no homem. Tá? E por que eu digo isso? Porque nós fomos criados para revelar ou para transparecer o próprio Cristo. O Ray Stedman, no livro O Corpo Vivo de Cristo, ele fala que o crente ele deve revelar a imagem de Cristo ao mundo. Ele diz que é tornar visível o Cristo invisível. Por que eu digo isso? Certo? E me alinho a Stedman quando ele fala isso. Certo? Porque, olha só, em nível bem prático, o que aconteceu com os cristãos lá em Antioquia? Alguém pode me responder? Valdo. Pois não. De tudo que você tem nos informado até agora, então nós podemos sim viver a imagem e a semelhança de Deus, no sentido de por termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Não tenho dúvida. É óbvio que o Espírito Santo nos conforma à imagem. Lembra? Para sermos conformados à imagem do seu Filho. Uhum. Então, só podemos, então, ser a imagem e semelhança através do Espírito Santo de Deus. Não foi isso que eu disse. Nós acabamos de dizer que, com base no que Gruden está afirmando, que o ser humano, ele traz em si aspectos da imagem de Deus. Não só os crentes, foi isso que nós falamos. Aos crentes é dada a oportunidade de ver restaurada aquela imagem originária, através da ação do Espírito Santo, que nos conforma à imagem do próprio Cristo. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, lembra? E isso era refletido de forma muito prática na vida dos crentes de Antioquia. Por quê? Porque lá eles foram chamados de quê? Quem se lembra? Cristãos, exatamente. Na verdade, a expressão era, eles eram os cristinhos. A expressão era uma expressão de chacota, né? De zoar com os crentes. Por quê? Mas por que eles começaram a chamar assim? Porque eles, segundo a história, eles eram imitadores de Cristo. Portanto, eles eram chamados de cristinhos. Depois veio a expressão, passou a ser usada a cristãos. Tá? Então, é óbvio que, lembremos-nos, certo? O incrédulo ele traz o que da imagem de Deus? Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que sim. Tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Certo? A gente pega o incrédulo, às vezes a gente pega o cara mau, o cara realmente do mal, vou usar a expressão aqui, né, como a gente fala, o cara ruim. Mas tem muita gente que é incrédula que faz coisas boas. Então, entendendo aqui, eu quero chamar a atenção, porque a gente pega assim, mas a imagem de Deus naquele cara lá, que está o traficante. Não, não pode ser. Né? Mas nós temos muitas pessoas, eu conheço, vocês conhecem pessoas das nossas relações, que são pessoas extremamente boníssimas. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter muito cuidado com estabelecer que, por exemplo, o descrente não tem a imagem de Deus. Ou não traz a imagem outrora estabelecida por Deus na criação. Claro que ela está desvirtuada, não vamos esquecer disso. Valdo, eu lembro que eu li no devocional faz alguns anos já, né? No Boa Semente, eu vi a Kézia comentando essa mesma história. Eu me lembrei que certa vez os missionários foram para uma aldeia levar o evangelho e chegaram lá e começaram a falar de Deus, de Cristo, né?
E as pessoas dessa aldeia começaram a falar, nós conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco, né? E eles ficaram admirados, mas como? Ele viveu aqui conosco. Então, essa pessoa que morava lá, ele vivia uma vida de acordo com as semelhanças de Deus, e demonstrava o caráter de Deus para aquelas pessoas, né? Então, eu compreendi essa parte. Ótimo, excelente. Essa fala que a Cacau está levantando aqui, ela se refere a um missionário inglês chamado David Livingstone. Tá? Ele foi um missionário que foi para uma tribo na África, né? E ele passou muitos anos lá, ministrando. Tá? Só complementando, viu, Cacau? Tá? E então, depois de muito tempo, ele faleceu lá. E quando ele faleceu, os nativos tiraram o coração dele. Sério? Tiraram o coração dele e enterraram lá na coisa das tribos lá. Você pode pesquisar no Google, você vai encontrar essa história. Né? E o corpo de David Livingstone voltou para a Inglaterra, onde tem o túmulo dele lá. Anos depois, outros missionários chegaram nessa mesma tribo e começaram a falar de Cristo para as pessoas. E aí, é essa história que a Cacau acabou de falar. Ah, mas esse homem mora aqui. Por quê? Foi um homem que se identificou tanto com Cristo que as pessoas o confundiram com o próprio Cristo. Essa é a história da David Livingstone. Eles disseram, ó, não, o coração dele está enterrado aqui. E foram mostrar lá onde estava o coração dele enterrado. Então, essa é uma história muito linda. Eu li essa história, viu, Cacau? Quando eu era garotinho, lá em Macapá. Uma história das mais lindas. Aliás, a gente aprende muito com as histórias dos missionários, tá? Se Deus quiser, nós vamos traduzir o livro do James Gribble, tá? Ou o livro do Dave Gillis, que fala da história do Dave Giles, ou do James Gribble, para que nós tenhamos em português essa versão, tá? É um missionário extremamente importante na história da Igreja dos Irmãos, por exemplo. Né? E é assim. Tá? Outra contribuição? Boa noite. Boa noite. Eu, Isaac, da Nova União. Boa, Hoje de manhã eu tive a oportunidade, meu privilégio lá no meu trabalho, de compartilhar a palavra. Eu compartilhei sobre o amor de Deus, e onde fala também que Deus é amor, lá em 1 João, capítulo 4, o pessoal da manutenção lá. A gente conversamos lá, foi um tempo muito bom. Eu falei nessa qualidade do amor, né, que Deus ele quer que nós ame a Ele e também ame uns aos outros. E quando a gente ama nosso semelhante, nosso próximo, como você falou aí, a gente está praticamente representando Deus, né, porque a essência de Deus é amor, né? Então, na aula de hoje, eu estava me lembrando, ouvindo a sua aula, me lembrando do que eu compartilhei hoje de manhã também lá. E isso me fez reforçar mais, né, essa ideia. Daquela parte que você colocou lá, né, que nós fomos criados também para representar Deus. Certo. Muito bom. Então, só reforçando aquilo que eu falei aí, diante da questão que o Salim trouxe, acho que foi o Salim, pelo que eu entendi da voz, há uma tensão muito grande entre o homem caído, né, que foi feito à imagem de Deus, e que, por sua vez, o homem é afetado pela queda. Então, é um homem totalmente depravado. Certo? Então, a imagem é reduzida, distorcida, corrompida, profanada e falsificada. Mas ainda está lá. Né? Então, embora a queda tenha danificado a imagem, ela não a demoliu e ela não aniquilou a imagem de Deus no homem. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Tá bom? E aí nós vamos ver, obviamente, pegando a linha do que o Salim comentou, certo? Que o crente, né, ele é a imagem renovada do próprio Deus. A gente vai ver lá em Colossenses 3:10, a gente vai ver em Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18, Efésios 4:24, 1 Coríntios 15:49, 1 João 3:2, né? E aí a imagem será completamente restaurada no próprio homem, né? Então, é importante, tá? E aí tem algumas implicações. Oi?
eu pensava antes que realmente a imagem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu achava que era a imagem mesmo. Deus fez nós como eles. Mas tinha pessoas que eram muito bonitas e se parecia com Deus na minha mente. Mas tinha pessoas que eram muito feias mesmo. E esse aqui não tem como representar Deus, né? Porque ele é muito feio, né? Mas agora não, né? Antes já tem caído muito esse pensamento. E João falou, interessante, João falou que ninguém jamais viu a Deus. Ele fala, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sim. E pensando nessa questão. Que bom, que bom. Essa ideia da imagem, aí vem a imagem física, né? Não vamos esquecer, a estrutura humana, né, ela tem uma representatividade de Deus. E aí a gente lembra, Deus se encarnou. Né? Eu não sei como era Jesus, se ele era ali ícone da beleza, certo? Talvez, né? Eu não sei. Mas, certamente, ele era um homem apresentável no seu tempo. Tá? Mas o que é que ele está trazendo? Ele está falando de constituição. Tá? E, obviamente, o fato de Jesus Cristo ter encarnado, né, como homem, como nós, certo? Significa que Deus realmente trouxe uma imagem no sentido de visual, certo? Para nós também, a sua semelhança. Tá? E aqui, quando estou falando de imagem, né, por isso que é bom a gente ter esse cuidado. Certo? Ele está falando do homem, quando ele fala do homem, ele está falando da criação de Adão e de Eva, homem e mulher, lembra lá? E aí a gente também tem que estar muito atento sobre essa questão que envolve essa história. Mas se é uma imagem homem e mulher, né, então Deus como dizia aquele artista, né, tá? É um homem feminino, né? Não é isso que a gente está falando aqui. Tá? A gente está dizendo que a natureza, a forma como Deus se manifestou, certo? Ela foi trazida para o ser humano. É isso que a gente está falando aqui. Tá? Algumas implicações com referência ao homem como portador da imagem de Deus. Tá? Como o homem é o ápice da criação de Deus, o homem, como imagem, era para manifestar e representar Deus na Terra. Né? Por exemplo, exercer o domínio. Como a imagem de Deus é universal na raça humana, o homem tem valor aos olhos de Deus. Entenderam? Então, não há graus de manifestação da imagem. Não há alguns que têm mais do que outros. Porque eles carregam a imagem de Deus, todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos têm o mesmo grau de imagem. A imagem de Deus no homem é um dos fundamentos do governo civil ordenado por Deus, por exemplo. Né? Lembra de Gênesis 9? Tá? Aí vem uma série de coisas. O fato de que todos os homens carregam a imagem de Deus influencia a maneira como tratamos os outros e como falamos com ele. Ou seja, evidenciar essa imagem que nos foi trazida, lembra da questão teomórfica? Tá? Tem a ver com isso. Tá? Então, ter sido feito a imagem de Deus torna possível a comunhão e a comunicação entre Deus e o homem. Certo? Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós aspiramos o divino. Tá? Mesmo que o homem não seja redimido, mas ele deseja. E aí, o que ele faz? Tá? Aí ele distorce a imagem do Deus Criador, certo? Para as coisas inanimadas, para as coisas que não são realmente representatividade da própria imagem do nosso Deus. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando entrar nessa seara. Tá? Ok? Mas vamos voltar aqui à minha apresentação rapidinho para a gente dar uma concluída. Tá? Então, segundo o Carlos Oswaldo, personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura, relacionamento e domínio. Tá? E aí o que a gente vai ver? Voltamos ao primeiro texto bíblico que nós introduzimos a nossa aula de hoje. Certo? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, o homem
Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero concluir essa aula de hoje, essa conversa de hoje, com esses dois últimos pontos destacados aqui no texto. Homem e mulher os criou. Tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre a criação e o que a gente chama de complementarismo. Já ouviram falar sobre isso? Só botar um símbolo, botar um ícone lá, se já ouviram ou não. Tá? Ok, vamos falar. Tanto o homem quanto a mulher foram criados com a mesma estrutura. Né? E aí tem uma série de coisas que a gente poderia tecer comentários sobre isso, provavelmente vai falar na próxima aula, certo? Que tem a ver com o ato criativo de Deus para com o homem, o homem Adão, e com o ato criativo de Deus em relação a Eva. Certo? E aí é interessante porque no termo grego, no grego nós vamos encontrar duas expressões muito importantes nessa questão que envolve a criação de Deus. Vamos encontrar um termo grego, um termo hebraico, desculpe, que se refere a um ato criativo a partir do nada, ou seja, como diz lá, ex nihilo, ou seja, não existia antes e Deus simplesmente, pela sua palavra, fez aparecer. E uma outra palavra hebraica que diz respeito a um ato criativo a partir de coisas já existentes. E nós vamos ver isso na própria estrutura da criação do homem e da mulher. Compreenderam? Tá? Então a gente vai ver isso. Mas por que eu quero destacar homem e mulher? Porque nós estamos vivendo, certo? Um verdadeiro ataque à questão dessa verdade preciosa da palavra de Deus, que envolve o quê? Quem foram aqueles que foram alvo da criação de Deus? Certo? Porque agora todo mundo pode ser o que quiser. Não é isso que a sociedade nos diz? Né? Mas, na ordem criativa de Deus, certo? Ele estabeleceu apenas homem e mulher na criação da humanidade. Isso que a gente quer destacar na próxima aula. Ou seja, a criação da humanidade, ela se restringe a dois entes. Homem, Adão, mulher, Eva. E ao seu gênero. A ordem de criação de Deus, macho e fêmea. Se você pegar, por exemplo, tanto na criação do homem, quanto quando Noé é orientado a levar os animais para a arca, qual é a ordem de Deus? Um macho e uma fêmea. Exatamente. Então, nós queremos trabalhar isso para que a gente entenda, porque, por incrível que pareça, algumas igrejas ditas cristãs têm se alinhado a teologia inclusiva, tá? Prejudicial à verdade, na verdade é uma mentira, né? E que a gente precisa realmente clarificar, né? Nesse nosso estudo de antropologia bíblica. Tá? E isso é só uma das coisas que a própria Bíblia já descreve como sendo vamos dizer assim, uma decorrência do pecado, da depravação do homem caído. Tá bom? Ok? Por quê? Porque exatamente Deus fez homem, zakar, que é o termo hebraico para homem, tá? Para homem, sexo masculino, certo? E nekeba, que é a designação para mulher. Tá? Então, eu não queria, na verdade, eu estava procurando uma imagem que não fosse azul e rosa, viu, gente? Mas elas estão associadas, não tem jeito, tá? E é isso. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, tá? Para falar sobre a estrutura da criação de Deus. Elas têm, em essência, homem e mulher, a mesma natureza, a mesma essência, certo? Mas, em alguns aspectos, eles têm uma funcionalidade definida por Deus
e que nós, obviamente, obedecemos. E a palavra de Deus é clara nesse aspecto. Certo? E daí nós chamamos de complementarismo. Certo? Quando Deus olhou e disse assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora para que ele seja idônea, para que ele seja semelhante, para que lhe complemente. Então, nessa relação de complementariedade, e aí vem uma questão que envolve mutualidade. Não é? A mulher complementa o homem. Ambos se complementam. Por isso estou falando de mutualidade. Né? Há um complementarismo, uma complementariedade, certo? Do homem para a mulher e da mulher para o homem. Certo? Então, essa é a nossa próxima conversa nesse curso de teologia, melhor dizendo, de antropologia bíblica.